primeiro domingo depois da Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Na tarde desse mesmo dia, que era domingo, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas com medo das autoridades judaicas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: "A paz seja convosco." Depois mostrou-lhes as mãos e o peito. Eles alegraram-se muito por verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio." Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebam o Espírito Santo. Àqueles a quem vocês perdoarem os pecados, são perdoados, e àqueles a quem não os perdoarem, não lhes são perdoados." Ora, Tomé, um dos 12, a quem chamavam Gêmeo, não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. Os outros discípulos contaram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas Tomé respondeu-lhes: "Se eu não vir a ferida dos pregos nas suas mãos, e não meter o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mão na ferida do peito, não acredito." Uma semana mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa e Tomé encontrava-se com eles. Apesar das portas estarem fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou: "A paz esteja convosco." A seguir disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente, acredita." E Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse-lhe: "Acreditas agora porque me viste? Felizes os que acreditarem sem terem visto." Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não vêm neste livro. Estes foram aqui contados para que acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham vida nele. Este é o Evangelho de Cristo. Louvores a ti, ó Cristo. Neste Evangelho, pela primeira vez, os discípulos conhecem o ressuscitado. É um momento marcante na história da vida deles, na história bíblica e na história da humanidade. É um relato que marca um antes e um depois na história de Deus com os homens. É o primeiro encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. O primeiro encontro de muitos, que começaram neste dia e ainda não acabaram. De muitos e muitos encontros que fizeram os discípulos daquela altura e que fazem ainda aos de hoje, com o Cristo vivo e ressuscitado. Então podemos aprender com este relato como são estes encontros dos homens com Jesus, como eram na altura e como são ainda hoje. Neste Evangelho vemos o antes e o depois deste momento. Antes do encontro com Jesus, o evangelista narra que os discípulos estão em casa, fechados, com medo. O ambiente, podemos imaginar, seria de luto, de tristeza, de amargura e de arrependimento. E também de desânimo, de desilusão. Aquele em quem todos tinham apostado as suas vidas estava morto. Provavelmente tinham-se enganado. Se calhar até mesmo Jesus se tinha enganado. Nesse momento, a Igreja não passava de um grupo de pessoas unidas por uma nostalgia de algo bonito que aconteceu no passado, mas que já não acontece mais. Unidas num desânimo no momento presente e numa falta de esperança face ao futuro. Esta era a Igreja antes do ressuscitado. E depois Jesus aparece.
E aqui vemos o que acontece quando Jesus vem. A paz esteja convosco. A primeira preocupação do Cristo ressuscitado, quando aparece, é de consolar os seus amigos. A paz esteja convosco, repete. E nós sabemos que a palavra de Deus é criadora, ou seja, a palavra de Deus faz aquilo que diz. Por isso, nesse momento, é essa palavra do Senhor, os seus amigos devem ter ficado inundados de uma grande paz. E o texto continua, e eles alegraram-se muito por verem o Senhor. Paz e alegria é o que o Cristo traz àquela casa. Ora, neste relato do primeiro encontro dos discípulos com o ressuscitado, também nós aprendemos como são os nossos encontros, hoje, com o Senhor que está vivo. E vemos que a primeira coisa que Jesus faz, quando naquela altura e hoje de igual maneira se chega a nós, é consolar-nos, dar-nos paz, devolver-nos a alegria, é tirar-nos do medo, do fechamento, da desolação, da falta de esperança. Cristo ressuscitado vem e consola os seus amigos. Depois disso, Jesus sopra sobre eles e dá-lhes o Espírito Santo. Podemos dizer que a segunda coisa que o Cristo ressuscitado quer fazer em nós é dar-nos o seu Espírito, o Espírito de Deus. Até aqui, os discípulos só sabiam relacionar-se com Jesus de uma maneira, a caminharem com Ele ao lado, de carne e osso, sobre esta terra. Ora, agora que o Senhor já não é mais carne e osso, mas Espírito, Ele quer capacitar os seus amigos a estarem em relação com Ele de outra forma. Já não como antes, mas de uma maneira mais íntima, mais interior, mais próxima ainda. Então vemos que o Cristo ressuscitado, quando passa nas nossas vidas, consola-nos e capacita-nos. E depois vemos tudo o que se passa com Tomé, a resistência em acreditar. E então aqui o Senhor exorta-nos a acreditar. Não sejas descrente, acredita. Este grito de Jesus há 2000 anos é o mesmo grito para nós hoje. Não sejam descrentes, acreditem. Acreditem quando os outros vos disserem que estiveram comigo. Acreditem nos testemunhos que ouvirem, nos relatos, na minha presença viva no meio de vocês. Não sejam descrentes, acreditem. Então, o Cristo ressuscitado, naquela época e hoje, vem para nos consolar, vem para nos capacitar e exorta-nos a acreditar. Mas ainda neste Evangelho, vemos que o Senhor ressuscitado é um Deus que se manifesta a nós e que se quer manifestar, como aliás Deus fez sempre, desde a antiga aliança. Da sua iniciativa, Ele apareceu aos discípulos. E da sua iniciativa voltou a aparecer para ajudar Tomé a acreditar. E durante 40 dias continuou a aparecer. O Evangelho de João termina com estas palavras. Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros milagres que não vêm neste livro. Estes foram aqui contados para que acreditem e que acreditando tenham vida nele. Então neste relato vemos também que o Senhor é bom. Ele conhece as nossas resistências. Ele vê os nossos corações e quer ajudar-nos a acreditar. Então este Evangelho mostra-nos o encontro do Cristo ressuscitado com os homens daquela altura e os de hoje também. Então aprendemos que o Senhor é aquele que primeiro consola os seus amigos, que quando vem, quando passa nas nossas vidas, nos dá paz e alegria. O Senhor é aquele que nos capacita, pelo Espírito Santo, para aprendermos a estar nesta relação íntima com Ele, para aprendermos a viver com Ele, a conhecer a presença dEle na nossa vida. O Senhor é aquele que nos exorta a acreditar no testemunho dos outros, dos irmãos, das irmãs e dos outros crentes.
mas o Senhor é também aquele que nos ajuda a acreditar, que responde às nossas orações e que se manifesta a nós. Mas neste episódio vemos ainda outro aspecto muito importante da ressurreição. É que depois deste encontro de Jesus com os discípulos, deste episódio inacreditável da história humana, onde aquele que estava morto aparece vivo, onde os limites do tempo e do espaço são quebrados, onde o divino e o humano se juntam na mesma sala, neste evento que muda o rumo da história da humanidade e que abre um novo capítulo na história da aliança de Deus com o povo, aparentemente, nos discípulos, nada muda. No início do Evangelho podemos ler: na tarde desse mesmo dia, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas. E então este encontro com Jesus acontece. E a seguir lemos: umas semanas mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa e tinham as portas fechadas. O Senhor tornará então a aparecer e mais à frente noutro texto vemos que os discípulos continuaram a vida e saem para pescar como antigamente. E o Senhor torna a aparecer. Ora, a ressurreição aconteceu, o Cristo ressuscitado apareceu e durante algum tempo nada mudou. Durante algum tempo tudo ficou na mesma. E a verdade é que a ressurreição aconteceu. Nós ouvimos esta boa nova, mas o perigo é que se não tivermos atenção, tudo pode ficar na mesma. Esta é a fragilidade da graça de Deus, é que ela é silenciosa e não se impõe. O Senhor está vivo hoje. Cristo caminha conosco e oferece-nos uma vida nova no Espírito Santo. Mas nós podemos, se quisermos, continuar a pescar como antigamente. Continuar em casa com as portas fechadas, sem integrar esta realidade nas nossas vidas, sem acolher profundamente este dom que Ele nos quer dar. Esta é a vulnerabilidade do nosso Deus, que se propõe, mas não se impõe. Então vemos na narração deste Evangelho que os discípulos naquela altura precisaram de tempo. Precisaram de tempo para acolher a ressurreição. E precisaram de tempo para aprenderem a viver com o ressuscitado. Aprenderem a viver de uma forma completamente diferente. E connosco hoje é igual. Nós também precisamos deste tempo para acolher verdadeiramente o que significa a ressurreição. Este dom de Deus de podermos viver pelo Espírito Santo na presença de Jesus que está vivo ao nosso lado. A boa nova da ressurreição, nós sabemos bem, não se acolhe do dia para a noite, nem de um domingo de festa. Por isso é que talvez a Igreja nos proponha estes 40 dias do tempo pascal. Talvez quando no calendário litúrgico a Igreja nos propõe um determinado período para viver um evento de fé, talvez seja para nos fazer perceber que vamos precisar de tempo. Tempo para meditar e tempo para o deixar transformar-nos. Termino com estas palavras que alguém escreveu sobre a Igreja da Manhã de Páscoa. Igreja da Manhã de Páscoa, como eu amo os teus primeiros passos, tão tímidos e desajeitados. Nestas primeiras horas da semana de Páscoa, a tua confiança, pequena, é extraída da dúvida. A tua paz da angústia, a tua alegria das lágrimas. Como uma frágil borboleta a sair do casulo, ainda não podes abrir as tuas asas. Terás de esperar pelos ventos fortes do Pentecostes para poderes levantar voo. Igreja da Manhã de Páscoa, como eu amo os teus primeiros passos, tão tímidos e desajeitados. Então, queridos irmãos, que nós hoje, tal como os discípulos desta Igreja da Manhã de Páscoa, possamos abraçar a inocência de quem ainda não sabe tudo, de quem ainda se deixa surpreender por Deus, inquietar diante destes mistérios e maravilhar face a esta realidade que é sabermos que o nosso Senhor está vivo. Que neste tempo pascal
possamos pedir ao Cristo, que está vivo, de se manifestar a nós e nos ajudar a acolher a vida nova que nos quer dar. Nos ajudar a acreditar nesta boa nova da ressurreição. Igreja da Manhã de Páscoa, como eu amo os teus primeiros passos, tão tímidos e desajeitados. Caminhamos com simplicidade e inocência, disponíveis para acolher este dom que Deus nos quer dar. Em nome de Cristo. Amém. Oração própria para o primeiro domingo depois da Páscoa. Pai Celestial, libertaste-nos do poder do pecado e trouxeste-nos para o reino do Teu Filho. Concede que aquele cuja morte nos restaurou à vida, pela Sua presença em nós, nos erga até às alegrias eternas. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.